Patrocínio Cocamar, cooperado e cooperativa crescem juntos. Sicoob, faça parte. No Multiagro de hoje você confere o que é o vazio sanitário da soja e qual é a sua importância. O Paraná iniciou no último dia 10 de junho o vazio sanitário da soja. Essa é uma das principais estratégias para o manejo do fungo causador da ferrugem asiática. O Rafael Soares, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, comentou com o Multiagro sobre essa campanha. O vazio sanitário tem o objetivo então de eliminar as plantas de soja na entre-safra, aquelas plantas espontâneas que a gente chama de plantas guachas, que caem durante a colheita, durante o transporte e que geram, então aquela semente que cai e geram essas plantas espontâneas que são uma fonte de sobrevivência para o fungo na entre-safra. Então você eliminando essas plantas, o fungo, a tendência dele é morrer, Então ele tem uma estrutura de resistência chamada esporo, que fica no ambiente em torno de 55, 60 dias, sobrevive, E se ele não encontrar uma planta para ele cair, germinar e infectar, ele vai morrer. Então com isso o vazio sanitário, que a gente já pregou que deve ser no mínimo 60 dias, Mas aqui como no estado do Paraná é 90 dias, para você ter uma margem de segurança maior, ele leva a uma diminuição da população do fungo no ambiente. E com isso, quando você começa a safra normal, ali após 10 de setembro, a doença demora mais para começar a ocorrer e causar prejuízo na soja. Falo de no mínimo 60 dias, mas que na maioria dos estados é 90 dias, onde você não pode ter plantas de soja no campo. Então, o agricultor ele é obrigado a não só não plantar, mas a controlar aquela planta espontânea que pode vir nascer de sementes perdidas durante a colheita e o transporte do grão. E como que surgiu essa ideia do vazio sanitário? É baseado na biologia do fungo que causa a ferrugem, Ele é um fungo que ele necessita da planta viva para sobreviver, para se desenvolver, é chamado fungo biotrófico. E com isso, você, com essa característica, você eliminando a principal planta hospedeira do fungo, que é a soja, você sabe que ele vai diminuir a população dele no ambiente, E daí quando você começa o cultivo da soja, a doença tende a ocorrer mais tarde, e com menos pressão. O vazio sanitário, então, a gente pode afirmar que existe a possibilidade de usar menos defensivos? Com certeza, a doença chegando mais tarde, você pode começar a aplicar fungicidas mais tardiamente e ter um melhor controle, com isso. Então é uma medida que vem a somar, com a principal medida utilizada, que é o controle químico. Existe alguma penalização para aquele agricultor que não queira fazer o vazio sanitário? Ele é obrigado a fazer, Felizmente, eu acho que o agricultor já desde 2007 aqui no estado do Paraná, que tem vazio, ele já está bem consciente, da necessidade, da importância dessa medida. E a fiscalização feita pelo estado, pela ADAPAR, a agência da Secretaria de Agricultura do Paraná, ela faz autuações aos agricultores ou mesmo uma concessionária de estrada, por exemplo, que é responsável por se germinar sementes de soja nessa estrada, na borda dessas estradas, que a responsável é a concessionária. Ela vai fazer uma autuação, a ADAPAR vai fazer uma autuação, o agente ali autuado tem que fazer o controle dessa soja e daí posteriormente, se não se cumprir essa determinação, pode haver então penalizações com multas. Além do vazio sanitário, é importantíssimo fazer o controle também por meio de fungicidas. De acordo com o pesquisador da Embrapa, o controle da ferrugem asiática possui um custo médio de quase 3 bilhões de dólares por safra. Quais os danos você definiria que a ferrugem asiática pode causar à plantação? O fungo ele ataca principalmente as folhas da soja, então causa lesões que rapidamente evoluem, amarelecem as folhas que caem antes da hora. Daí com isso há uma diminuição da produtividade, A planta acaba produzindo menos grãos ou grãos menores, que dá então prejuízo para o agricultor.
nós temos um cálculo assim, que em torno de 2,8 bilhões de dólares é o custo da ferrugem para a agricultura brasileira, né? Então, isso se deve, né, à grande quantidade, né, 35 milhões de hectares de soja plantado no Brasil, e a necessidade, então, de aplicação de fungicida. Então, nós até não estamos perdendo muito, estamos sabendo controlar bem a ferrugem, mas a um alto custo, né, de custo de aplicação dos produtos, que dá esse custo de em torno de 2,8 bilhões de dólares por ano. Hoje a gente percebe que alguns fungos têm resistência ao fungicida. Como que você vê isso? Esse talvez seja o principal problema que nós estamos enfrentando em relação ao controle da doença, né? É o aparecimento da resistência do fungo às moléculas de fungicidas utilizadas. Então, as 3 principais moléculas, os grupos químicos utilizados para o controle da ferrugem, já foi detectado, né, resistência. Com isso, diminui a eficiência dos produtos, né? E aumenta a aplicação também? Uma das consequências que tem tido é aumentar o número da necessidade de misturas de fungicidas numa aplicação. Então, antes você aplicava agora você está aplicando pelo menos 2 fungicidas diferentes misturados, né, numa mesma aplicação, que aumenta o custo para o agricultor, né, e muitas vezes não tendo aquele controle desejado que gostaria de ser apregoado, né, pela pesquisa. Qual a importância de se fazer o monitoramento da agricultura? O monitoramento, né, que consiste em entrar na lavoura, verificar os problemas para ferrugem é essencial, né? Nós recomendamos que as aplicações de fungicidas sejam preventivas, ou seja, antes de ver o fungo na lavoura, mas que seja feita baseada em monitoramento. Então, o agricultor tem que monitorar o clima para ver se está favorável para a doença, né? A fase que se encontra a lavoura dele, que depende da época de semeadura, as primeiras ocorrências da doença, né? E com isso nós temos até o site do consórcio antiferrugem na internet, onde nós fazemos o registro das primeiras ocorrências e das ocorrências da ferrugem durante a safra. Então, o consórcio é uma parceria público-privada, né, de várias instituições do Brasil, e a gente recebe essas informações, né, coordenada aqui pela Embrapa, a gente coloca no site, fica disponível para o agricultor, né, entrar na internet, tem os aplicativos de iOS, Android, então o agricultor pode levar no bolso a informação, né, no seu celular, de onde está ocorrendo a doença, e com isso ajudar, né, a determinar o momento certo para a aplicação do fungicida. Então esse aplicativo, o produtor sabe exatamente qual região está tendo a doença e aí ele vai tentar driblar isso na sua propriedade? Nós temos uma rede de informação, evidentemente a gente não consegue a informação de todas as lavouras, todos os municípios do Brasil, mas nós temos colaborações, né, de cooperativas, universidades, empresas, que nos passam as informações, principalmente das primeiras ocorrências na safra. E com isso o agricultor pode ter, ocorreu já no meu município, no município vizinho, né? E eu estou com uma condição de chuva, clima, umidade favorável para a ocorrência da doença. E a minha lavoura já está num estágio também mais sensível, né? Então isso ajuda o agricultor a determinar a aplicação de fungicida e não a calendarizar, que a gente fala que é aplicar num determinado, uma data lá, independente da necessidade. Então isso aí a gente vê. A gente sabe que é necessário o controle químico, mas a gente tem visto que, via de regra, as aplicações têm sido feitas em excesso, né, e com um bom monitoramento pode-se reduzir isso. E aí, gostou desse programa? Nos acompanhe também nas redes sociais e deixe sua mensagem dizendo o que achou. Até semana que vem! Patrocínio Cocamar, cooperado e cooperativa crescem juntos. Cicobi, faça parte.